Ainda para falar sobre impunidade, o Felipe Campos ontem trouxe, uma polêmica que tem dominado aí as redes sociais. Alexandre Nardoni, que é condenado pelo assassinato da própria filha Isabela. Ele, que de acordo com as investigações, acabou arremessando a própria filha do 6º andar do apartamento onde ele morava na zona norte de São Paulo. Qual que é a novidade desse caso? É que ele se reconciliou com a Ana Carolina Jatobá, madrasta da criança que também foi condenada. E claro que isso tem uma repercussão e revolta o povo. E não era para ser diferente, né, Felipe Campos, que hoje chega com uma outra novidade sobre esse caso. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Dani. Bom dia para você que está curtindo aí todo o Primeiro Impacto. Seja bem-vindo. E é isso mesmo, tá todo mundo completamente chocado com essa notícia, tá? E por isso trouxemos no nosso programa hoje ela, que na minha opinião é a maior vítima de toda essa história. Ela sim é a vítima, que é a mãe da Isabela Nardoni, Ana Carolina Oliveira, que sempre gentilmente atende aí os meus pedidos. E ontem entrei em contato com a Ana pedindo para que ela entrasse com a gente e ela gentilmente aceitou. Então, Ana, seja muito bem-vinda ao Primeiro Impacto. Pode chegar conosco, querida. Ouço. Vamos lá. Olha, a imagem está dando uma travadinha, daqui a pouquinho a Ana já está entrando conosco, mas como nós abordamos ontem, essa notícia ela foi confirmada pelo delegado, pelo Jorge Lordello, que os dois reataram a relação, tanto o Alexandre Nardoni como a Ana Carolina Jatobá, e nós sabemos que na época, os dois foram condenados pelo crime da pequena Isabela, que foi arremessada do 6º andar do condomínio aonde o pai dela morava, Então ela foi passar o final de semana com o pai e acabou sendo arremessada aí pela própria janela do condomínio. Dani. Ô Palumbo, é uma situação que causa uma revolta, porque assim, primeiro que era um tipo de coisa que a gente nem deveria estar falando aqui, Tá reatando como se fosse um casal comum. Normal. São dois criminosos que foram condenados. A gente precisa lembrar disso. Exatamente, E o Felipe falou com muita propriedade. A vítima é a Ana Carolina Oliveira, que aliás, eu me tornei amigo dela, é uma grande amiga, gosto muito dela. Ela é a verdadeira vítima. Esse casal deveria estar na cadeia. Pegaram mais de 30 anos, ficaram míseros 16 anos. Aí sai para ir em casamento, pede permissão para passar o Réveillon no Guarujá. Enquanto isso, a Ana Carolina, que é a Ana boa, Ana Carolina Oliveira, que é uma mulher do bem, tem que sofrer todos os dias a ausência da pequena Isabela. Isso é absurdo. Mas infelizmente, vocês sabem qual foi o desfecho dessa história. E a vítima também, que é a própria mãe, a Ana Carolina Oliveira, tá? Então, olha, Ana, pode chegar aqui com a gente, aqui no Primeiro Impacto. Muito bom dia. Acho que você está acompanhando e assim, acho que a nossa indignação também é a sua. Bom dia, Ana. Bom dia, Felipe. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Aninha, chega aqui, conta tudo, porque como nós acabamos de dizer aqui no nosso Primeiro Impacto, foi confirmada a informação de que o Alexandre reatou, inclusive, a relação com a própria Ana Carolina Jatobá. Como que é toda essa questão para você, principalmente você sendo a verdadeira vítima dessa história? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez que vocês sempre me dão de me ouvir, de eu poder falar sobre o assunto. Queria mandar um abraço aí para o meu amigo delegado Palumbo, que nessa trajetória aí sempre esteve comigo, também ao meu lado. Mas enfim, eu acho que, como eu conversei com você ontem, quando você me convidou, existem muitos boatos e todas essas histórias. Existia a história de que eles nunca tinham se separado. Existia a história de que eles se separaram, mas a questão aqui para mim não é o estado, a forma como eles estão hoje, como eles se encontram, se estão juntos ou separados. A questão aqui para mim, que eu vou abordar sempre que eu tiver a possibilidade, é uma questão de justiça. É uma questão de que eles não é uma questão juntos fisicamente, é uma questão deles deveriam estar separados fisicamente porque eles deveriam estar presos. Eles não deveriam estar soltos em momento algum, porque a gente mostra o quanto a nossa
lei é branda, o quanto as nossas leis permitem com que eles saiam, que eles possam estar aí vivendo dessa forma, tendo todos esses benefícios, esses luxos que eles têm. E aí eu repito e deixo claro aqui, quando eu falo sobre luxos, eu não falo sobre inveja, que eu recebi infelizmente também muitas pessoas falando sobre isso. Eu falo sobre benefícios, eu falo sobre quem comete crime, onde eles deveriam estar, que é atrás das grades e não vivendo uma vida boa, que muitos cidadãos aí do bem, que não cometem crimes, não têm condições e não podem viver da mesma maneira. Vale lembrar que a Ana Carolina Oliveira, pessoal, ela foi candidata a vereadora, foi eleita a vereadora mais votada aqui na cidade de São Paulo, também para vocês verem a indignação também aí do próprio povo, né, Dani? Ô, Ana Carolina, Dani Brandt falando aqui, obrigada por estar conversando com a gente. Eu sempre tive muita vontade como jornalista, desde quando eu comecei a acompanhar a sua história, de te dar um abraço. Acho que um dia a gente vai ter essa oportunidade, mas sinta-se abraçada por mim todos os dias. Eu acho que milhares de mulheres e de mães te abraçam todos os dias. Quando a gente dá espaço para casos como esse e principalmente para que as vítimas possam falar, é justamente porque a gente não compactua com determinadas situações. Você acabou optando por entrar, claro, no mundo político, justamente para tentar mudar alguma coisa. Na sua opinião e hoje no seu entendimento, e o seu entendimento, ele é plausível e ele é aceitável, por quê? Porque você vivenciou essa dor. A gente não está falando a Dani que acompanhou na televisão, à parte, à margem. Você estava ali dentro de toda a situação. O que você acha que precisa mudar no Brasil para que notícias como essa e para que pessoas que são condenadas com crimes tão absurdos como esse não estejam soltas? Eu acho que a política também foi um meio hoje aqui dentro do município de poder dar voz a muitas famílias, muitas pessoas que passam, infelizmente, diariamente em casos como o meu, enfim, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de situação contra as mulheres, crianças, adolescentes, que é o que eu venho falando muito. O que me deixa confortável é ter uma pessoa tão engajada e que fala tanto e briga tanto pelo assunto quanto o delegado Palumbo, que é o nosso deputado, que está mais à margem dessas mudanças e de tudo que tem que ser o primeiro caminho de como tem que ser feito. Foi uma pessoa também que brigou muito sobre a questão da lei da saidinha, do preso poder ter esse benefício. Isso é um absurdo. E quando você fala sobre essa questão de você falar sobre propriedade de causa, eu falo com propriedade de causa. Eu não estou aqui como uma pessoa que acha algo ideal para a cidade, acha algo ideal para o nosso estado, para o nosso país, mas eu falo com propriedade de causa. Então, quando a dor não está no outro, quando você não passou por aquela situação, aquilo talvez não te choque ou você não olhe para ela. Mas eu passei pela dor, eu vivo isso diariamente, tendo que lembrar da impunidade, tendo que lembrar de benefícios, tendo que lembrar que os presos não podem estar nessa situação, e eu falarei todos os dias. E se estão pensando que vão me calar, eles não vão, não. Olha, Ana, eu disse que eu não queria tomar muito seu tempo, porque eu sei que você tem aí vários compromissos. Quero te agradecer muitíssimo, mas muito pela sua participação. E o espaço está sempre aberto todas as vezes que você quiser participar, viu? Muito obrigada, Felipe. Obrigada, repito, mais uma vez pela oportunidade de vocês deixarem eu mostrar aqui a minha indignação, que não é uma indignação só minha, é uma indignação de uma sociedade que clama por mudanças, e é atrás delas que nós vamos atrás. Contem sempre comigo e precisando eu estou à disposição. Um beijo grande, um bom dia para você. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.